Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta uma conversa com o Papa da Previdência, o professor Vladimir Novaes Martinez, autor de mais de 200 livros sobre todos os temas possíveis que envolvem trabalhadores segurados, aposentados e pensionistas. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. O mundo ficou um pouco mais chato sem as tiradas de humor de um dos maiores desenhistas do Brasil e do planeta. Filho de Dona Zizinha e do seu Geraldo, nasceu Ziraldo, que se imortalizou definitivamente, subindo os degraus da crítica política, um libertário por natureza, irremediavelmente apaixonado pelo sarcasmo que seu traço captou com primor. O ciclo da editoração gráfica do mundo impresso perdeu seu maior representante. Além das conhecidas e premiadas criações como o Menino Maluquinho das revistas, das edições luxuosas para a telona e para a telinha, Ziraldo foi pioneiro dos quadrinhos nacionais. Lançou a Turma do Pererê nos anos 60, gibi de autoria, impresso a cores, uma ousadia dos gênios. Foi um dos criadores do Pasquim e, com outros expoentes do traço nacional, preso pelo regime militar, como se sua arte pudesse redemocratizar o país. Poucos se lembrarão da personagem marcante que o simbolizava, talvez seu lado feminino, preocupado com os filhos, de Supermãe, publicada por 3 décadas na revista Cláudia, que representava a mãe possessiva e presente até demais na vida do filho, que se despediu dos leitores e fãs, unidos num risco eterno, inesquecíveis, traço e texto incomparáveis. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br.
Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Nós vamos bater um papo com o professor Vladimir Novaes Martinez, que é uma sumidade em questões previdenciárias, com mais de 200 livros escritos sobre todos os tópicos que envolvem a aposentadoria, os contribuintes, as pensionistas, os pensionistas, enfim, é hoje a maior referência da área. E eu já vou começar a nossa entrevista perguntando, professor Vladimir, e a revisão da vida toda, como é que ficou? E aí? E aí se marcou para hoje, por sinal, né? Que seria feita a revisão e o ministro-presidente, Luiz Barroso, ele decidiu adiar, tirou da pauta. O que está acontecendo? É o seguinte, eu penso que os tribunais, quando eu trabalhava na Junta de Recursos em São Paulo, antes da reunião propriamente dita, oficial, sem microfone, sem gravação, sem nada, vamos ver o que a gente pensa desse assunto aqui, para ter uma ideia mais ou menos, né? Eu penso que o Supremo faz uma reuniãozinha informal, né? Todo mundo não precisa chamar de Vossa Excelência, tem paletó e gravata, assim, nós achamos que são a favor, nós achamos que são contra, a metade essas coisas. E depois vai para o plenário e decide. Eu não sei o que está acontecendo. É difícil de pensar que seja uma pressão externa da União, do Poder Executivo, devido ao custo que tem isso, custos. Se falam aí em 200 bilhões de reais. Mas a gente fica sem saber. Então, essa parte política aí não me agrada muito, porque eu gosto de trabalhar com a parte técnica. Se você me perguntar qual é a carência do auxílio-doença, eu vou te dizer. Tá, mas, ô Vladimir, caríssimo mestre, deixa eu fazer uma pergunta para você, já que esse negócio da revisão da vida toda está incomodando muita gente que entrou pedindo, as ações estão aí, no bolso do aposentado. Isso aí vai ter um impacto significativo? Porque, no geral, é esse impacto aí que eles alegam, 200 bilhões, coisa desse tipo. Mas no bolso das pessoas, uma pessoa que está aposentada, aposentou com o teto há mais de 15 anos, teve uma defasagem muito grande nesse período, não é? Isso refrescaria, atualizaria a aposentadoria? Não tem nada que ver esse assunto com o que revisão da vida toda. Não tem nada que ver. Isso tem a ver... Você dispõe de tempo para me ouvir agora? Pois não. Isso tem a ver com outro cenário, que diz respeito à moeda, à perda do poder aquisitivo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você me permitir, já estou gravando, viu? Sim, pode gravar. É o seguinte, olha, eu costumo pensar e falar uma coisa que pouca gente percebeu. O sujeito se aposentou com 10 salários da época lá, 40, 50 anos atrás. Tá. Né? E ele acha, eu estou pegando números para exagerar, para impactar você. Ele acha que ele tem que receber 10 salários hoje. Muito bem. Ele vivia com 10 salários. Eu pergunto, você sendo ele, há 50 anos atrás, quanto que você gastava de internet? Nada, né? Não existia. Quanto que você gastava de celular? Não tinha também. Quanto que você gastava de plano de saúde? Quase nada. Então, e as pessoas passaram a gastar essas coisas, exame de sangue. Há 30 anos atrás, um médico colocava a mão no peito do cara e falava, você está com gripe. Hoje é exame médico, certo? Certo. E isso foi bom, eu não estou criticando isso. O avanço também, sem nada disso. Mas acontece que as pessoas estão gastando mais. Elas estão viajando mais, aumentou o número de pessoas que saem para viajar, elas estão gastando mais. Então, o que ela recebe hoje, daquele valor, não dá porque ela está gastando mais. Tem o telefone, tem a internet, tem um mundo de coisas novas, importantes, e que a pessoa passou a gastar. Então, ele continua comendo arroz e feijão que ele comia 50 anos atrás. Comia arroz e feijão, uma batata frita, um bifinho, uma salada, continua comendo isso, mas ele está gastando muito mais, então o dinheiro para ele não dá. Digamos que não fosse a Previdência, que ele tivesse uma casa de aluguel e que ele alugou por um cara num país que não tem inflação, tira a inflação de lado.
E ele recebia 5 mil de aluguel do cara. E vou receber a vida inteira. E não tem inflação, não tem reajuste. Certo. Muito bem. Só que quando ele alugou, ele tinha hábitos muito mais simples do que ele tem hoje. Então 5 mil não dá para atender o que atendia antes e as novidades que já... Essa é uma situação que existe. Então, voltando à sua questão, esse fato de a pessoa dizer assim, me aposentei com 7, estou recebendo 3, não tem erro matemático nenhum. Sim. Não tem erro matemático nenhum. O que tem é que a cada ano o índice de reajuste não reflete a perda do poder aquisitivo. O governo sempre dá um pouco menos, né? Sempre dá um pouco menos, vai diminuindo esse valor ao longo do tempo. E é claro que isso aí já foi objeto de ações no Poder Judiciário. Não dá em nada, porque não tem amparo legal, entendeu? Então, essa revisão da tudo não vai mexer nessa situação que você mencionou. E vai mexer com o quê? Como é que eles estão estimando 200 bilhões de reais, então? Isso aí não deve sair. O 200 bilhões, eu não sei se é mais, não sei quanto é o valor, isso é fácil de apurar, decorre do seguinte: esta pessoa que está recebendo, vou dar um exemplo para você entender. Um camarada, antes de julho de 94, é uma data padrão, ele ganhava, vamos tirar a inflação da história outra vez? Tá bom. Tá, não tem inflação nesse meu país. Ele ganhava 10 mil reais. Sim. Ele ganhava 10 mil reais, pagava INSS sobre 10 mil reais. Muito bem. Aí, no dia seguinte, ou na pandemia, ele perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego. E passou a pagar o salário mínimo, porque não tinha como, era só, não estou ganhando, pago pelo salário mínimo e tal, para manter a Previdência. Muito bem. E aí, de julho de 94, da pandemia, vamos pegar a pandemia, 2020, 2021, ele pagou sobre o mínimo, tá certo? Então, o que é que ele quer? O que é que ele quer? O INSS, por força da lei, está escrito na lei claramente, e o Supremo falou isso também, mas ele calcula com base nas contribuições de julho de 94 para cá, quando ele tem pouco, e aí o valor é menos. E ele quer considerar as contribuições que ele ganhava 7 mil, no meu exemplo, não lembro mais, que eu falei lá para trás, e aí daria um benefício maior. Sim. É aí que nasce um bruto débito para a Previdência Social. Tá, é aí que nasce. Se o Supremo der, o INSS vai ter que fazer. Eu posso também fazer pergunta a você? Pode, claro. Me diga uma coisa, quando da desaposentação, que é criação minha, um dos ministros disse assim, acho que foi o Gilmar, isso é questão para a lei, não é para nós. Faça-se uma lei, dá ou não dá. Como não tem lei que dê, eu nego, tá? Então, por que o Poder Executivo não apresenta uma medida provisória mandando contar para trás mente? Por que não faz isso? Tá. É uma pergunta política e um tanto quanto filosófica, porque o governo não quer, porque se fizer isso, vai aumentar o custo da Previdência para o orçamento da União, né? Então a questão está mais ou menos assim. Não quer resolver. Aí quando não quer resolver, vai parar no Poder Judiciário, que fica... porque os ministros têm primos, têm sobrinhos. E às vezes o sobrinho está nessa situação, tio, qual é a tua? Então sofre uma pressão que eles deveriam evitar como acontece nos Estados Unidos. Eu não quero saber a opinião da população. Se eu acho que isso é certo, eu decido certo e não quero saber se eu estou agradando ou não. Cumpra-se. E eu estou falando de uma decisão baseada na lei, não algum equívoco que às vezes acontece, né? Nós temos esse cenário aí. Ok, só um minutinho, deixa eu informar os ouvintes do PAN News Cidades que eu converso com o professor Dr. Vladimir Novaes Martinez, que é a sumidade em
Previdência. E eu vou arremedar aqui uma pergunta, meu caro mestre. Esse fundo previdenciário continua deficitário? Como é que isso pode acontecer? Eu não acredito nos números que a gente vê. Sempre a Previdência está no buraco. Mas é tanta arrecadação no Brasil, não é? Me explica isso. Vamos lá, essa é uma pergunta simples, importante, né, e fácil de ser respondida. O que o pessoal chama de insuficiência financeira, e usam a palavra déficit, você falou em buraco, ele existe e ele não existe. Ele existe e não existe. Por quê? Porque a questão está o seguinte, uma coisa é o orçamento da Previdência gerado por contribuições dos trabalhadores e das empresas. E isso aí está aí por volta de 900 bilhões, mais ou menos, mas os benefícios da Previdência estão custando 1 trilhão e 200. Alguma coisa, estão dando mais. Certo. Essa diferença é que é chamada de déficit. Muito bem. O que é que diz a Constituição? Quando o orçamento da Previdência não for capaz, então a União bota dinheiro, e ela vem fazendo isso. Tanto que o INSS nunca deixou de pagar. Mas é preciso pensar o seguinte, e por que está acontecendo esse aumento? Olha, deixa eu pegar aqui. Tá. Eu tenho que fazer um artigo para uma revista, eu deixei anotado aqui até uns 10 itens para explicar isso. Acho que eu tenho aqui, rapidamente, assim, eu vou escrever isso aqui. Primeiro, olha aqui a minha listinha. As pessoas estão vivendo mais, meu amigo. Certo. Então o que foi... Que azar, hein? Que azar, hein? Que azar. As pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais e isso fugiu ao alcance dos matemáticos. Eles não têm ideia. Depois as pessoas estão contribuindo menos. Houve um tempo na Previdência, aí por volta aquele inglês, vou lembrar o nome dele, já em 1942, o Hitler estava jogando bomba lá na Inglaterra, ele dizia, no mundo 7 pessoas pagam para um se aposentar. No Brasil nós estamos aí 3 por 1. Sim. 3 pessoas contribuindo e 1 aposentado. E fala-se que já vai passar para ser 2. Então tem menos gente. E por quê? Porque o pessoal não está confiando na Previdência Pública. É outra questão, né? Há um desgaste da administração. A administração ficou 2 anos sem dar auxílio-doença por uma greve dos médicos peritos. Não tem. O povo está perdendo a confiança na Previdência Pública. Outro item que eu tenho aqui. A Previdência, por via de consequência, a Previdência privada, também chamada de complementar, ela vem avançando. Assim como a Igreja Cristã Evangélica está avançando sobre o catolicismo. É a mesma coisa, o mesmo surnome. Você vê o negócio do MEI. Eu escrevi um livro sobre o MEI. O MEI é uma desgraça, porque o sujeito paga 5% do salário, 5% do salário, dá R$70, aposenta com o mínimo, e ele se acomoda a esse cenário, porque é uma pessoa que está no começo de carreira, o MEI, microempreendedor individual, e nessas condições, eu vou me aposentar com 65 anos, eu tenho 20 anos, isso vai acontecer daqui 45 anos, até lá o Palmeiras ganhou tantas taças que não tem espaço para guardar os troféus, né? Quem sabe ganha o Mundial, né? O quê? Daqui a 45 anos, quem sabe o Palmeiras ganha o Mundial. O segundo Mundial, que eu quero dizer. Vamos lá. Tá bom. Então, a relação entre contribuição e benefício está desarticulada. Não tem a contribuição. Tenta convencer o empresário a aumentar a contribuição. Tá bom. Lança aí um aumento no tributo previdenciário para ver o que acontece. Mas deixa eu dar um pitaco nesse seu raciocínio aí. E o pitaco é o seguinte, lá fora, né, quando falaram que era 7 por 1 para bancar a Previdência, lá nos anos 40, aqui no Brasil, além do recolhimento das pessoas físicas e jurídicas, nós temos também multas, loteria. Aqui a receita não vem só disso, ou vem?
Não, vem de várias fontes, mas é de pouca expressão. Eu acho que você queria dizer que o Estado, naquele tempo, era 8%. Isso. 8% do trabalhador, 8% da empresa, 8% do Estado. Verdade. O Estado parou. E detalhe, parou em certo momento histórico. Isso é tudo muito complicado, hein? É assunto para uma palestra de horas. O que aconteceu? O governo, enquanto não estava o chamado déficit, né, que não fazia nenhum orçamento assim, como está sendo feito agora, ele tinha reserva matemática, né, expressão dos atuários. Ele tinha dinheiro guardado. Onde é que eles gastaram esse dinheiro? Transamazônica, Ponte Rio do Niterói, Itaipu. Você é contra essas coisas? Não, claro que não. Só que Itaipu é uma coisa maravilhosa, né? Transamazônica nem tanto, parece que não chegaram a terminar. A Ponte Rio do Niterói tem 60 anos, foi feita com dinheiro da Previdência. Devolveram para a Previdência, esqueceram. Então isso tudo é bem complicado. Bom, então vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Quem deve pagar? Uma questão que a gente sempre traz. Diante dessa insuficiência de recursos, quem é que tem que pagar essa conta? Eu faço uma pergunta. É a sociedade ou é os contribuintes, um grupo um pouco menor? Os contribuintes constituem um grupo de pessoas, de habitantes menor que a sociedade, porque índio faz parte da sociedade, mas não tem capacidade de contribuir. Quem é que tem que pagar isso aí? Quem tem que pagar é o contribuinte. Claro. E é preciso que as pessoas dizem assim, eu vou ter que tirar menos, aqueles que ganham mais, eu vou ter que viver com um pouquinho menos para poder ajudar quem não pode pagar. Isso é uma das questões que nem se discute, porque é difícil de tratar, né? Você sabe que o Brasil está enfrentando informalidade, automação, robotização, trabalho home office, enfim, uma série de fatores que vão contra a ideia da Previdência. A Previdência Pública, e estando no México, certa ocasião, eu ajudei, praticamente eu minutei a carta de Chapultepec, que dizia o seguinte: vai chegar um momento que a Previdência vai ser de $500 somente para os pobres. $500 daria R$2.500 e fora daí, Previdência privada, entendeu? Então, mas deixa eu de novo brigar com o senhor um pouco. Eu estou conversando aqui no Pan News Cidades, da Jovem Pan News Campinas, com o professor Vladimir Novaes Martinez. Ele que é a grande referência no que diz respeito à Previdência Social brasileira. Ô professor, vamos colocar aí as coisas no devido lugar, vai? A previdência privada no Brasil funciona? Porque o camarada recebe, faz as suas aplicações e aí ele tem lá, num momento X da vida, a possibilidade de receber só por 10 anos. Que raio de previdência é essa que só vai garantir a vida por 10 anos? Tá bom, podemos falar sobre isso. Tem duas perguntas. O senhor prometeu que era uma pergunta, mas fez duas. Eu estou brincando. Bom, primeiro que ele deu essa informação, está enganado e já vou explicar. A previdência privada, ela é uma coisa matemática, sabe? Ela é mais estável, porque ela segue as regras matemática, aplicação financeira, etc. Eu não sou contra a Previdência. Acontece que uma característica da Previdência privada é que ela reforma a capacidade contributiva. Quem ganha salário mínimo não tem capacidade contributiva, quem tem que comprar comida, tá bom? E essa questão de 10 anos, quem te passou essa informação está enganado. É o seguinte: você pode, depois tem uma historinha muito interessante. Você pode ir a qualquer banco, não vamos citar nenhum nome, e dizer assim: eu quero colocar um monte de dinheiro na tua mão e quero receber dos 70 até os 80 anos, chama-se uma renda programada. Uma belíssima aposentadoria com base nesse dinheiro que eu vou jogar na tua mão e vocês vão ficar aplicando, fazendo ele crescer e tal, para me pagar. É isso aí. Essa é a renda programada. Tá. Essa realmente pode ser 10 anos, conforme for convencional. Então você programa. Tem uma outra Pois renda, não. Pois não. que oferecer é o seguinte: uma renda vitalícia. Aí eu não quero 10 anos, eu quero até morrer. Aí o mesmo valor que você jogou no banco, não dá para pagar a mesma mensalidade, porque você vai viver possivelmente mais. Pode não viver 20 anos, pode viver 25 anos, e aí aconteceu na Inglaterra um caso, deixa eu contar uma historinha muito interessante. Uma senhora procurou um banco, era um banco famoso lá na Inglaterra, isso é fato real. Quando ela tinha 60 anos, ela falou:
eu quero botar um dinheiro aqui, eu quero recomprar uma renda mensal vitalícia. Vitalícia não é programada, é enquanto eu viver. Os atuários do banco, essa mulher, isso aconteceu 40, 50 anos atrás, ela vai viver, no máximo, ela tinha 60, ela vai viver até 70, 75. Então essa é a conta que a gente tem que pagar, e em função disso, isso é que ela tem que jogar para nós o dinheiro. Muito bem, é um contrato feito com o banco. Acontece que a mulher não veio com 75 anos. Quando ela completou 80 anos, ela foi lá no banco, e o banco falou, não vamos pagar a senhora, porque o dinheiro não dá, o dinheiro acabou. Ué, mas era uma renda vitalícia. O problema é de vocês. Você acredita que essa mulher chegou a 85 anos, entrou na justiça e ganhou? Claro. Porque ela tinha feito um contrato, vitalício. O matemático nem sempre tem um conceito jurídico. O contrato é renda vitalícia. Vocês me paguem menos, então, achando que eu só vou viver de 60 a 70, achando que eu só vou viver isso, e vocês se enganaram, porque não tinham noção atuarial, sobrevida, etc e tal, vocês me dão um valor menor, aí o dinheiro dá. Então, realmente, a previdência complementar, ela só precisa ter uma estrutura, um nome, Banco do Brasil, vamos lá falar Caixa Econômica, Santander, assim, uma instituição por trás, antiga, conceituada, séria, isso é que é importante. Mas do ponto de vista da contribuição e benefício, não há problema. O matemático diz, eu te dou isso se você pagar isso. Tá certo. É só isso aí. Agora, então eu posso dizer que essa aposentadoria, e você tiver, uma senhora me procurou uma vez, eu até pedi para o matemático calcular, olha, eu quero receber 10 mil por mês, a partir de tanto tempo tal. Eu falei com o Nilton César Conde, que é o maior, é um amigo meu, um grande matemático. Nilton, quanto é que ela precisa colocar no banco? Ele fez o cálculo, era 800 mil. Então dá 800 mil para o banco. Claro. O banco poderá perder dinheiro, porque aplicou mal, e pode ganhar dinheiro, porque aplicou bem. Então. Né? Esse problema o lucro, é o risco capitalista do banco. Mas vai ter a obrigação de pagar esse valor. Não tem como fugir disso. Tá bom. O difícil é acreditar na economia brasileira, não é, professor? Eu quero deixar os microfones abertos, porque papo com o professor Vladimir Novaes Martinez é papo longo, é papo que a gente vai puxando o assunto, são assuntos que não terminam. Eu quero agradecer imensamente a sua presença no Pan News Cidades, convidá-lo para outras oportunidades, porque a questão da Previdência não se esgota em 20 minutos. É muito tema. Muito obrigado pela sua generosa entrevista. É tão bom compartilhar as suas ideias. O senhor é uma das maiores cabeças que pensa a Previdência no Brasil. Muito obrigado mesmo. Eu quero só encerrar agora o assunto de Previdência. O Palmeiras não tem título de campeão mundial. Sei. De clubes. Ele é o primeiro campeão mundial do mundo. Ele foi criado em 52, o Palmeiras em 51. Então, ele é o primeiro campeão do mundo. Sim. E ele tem o título de campeão do mundo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Abraço. Tchau. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde.
samaritanosaúde.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.